Pessoal, agora eu vou falar no microfone porque agora eu estou gravando ali para a gente tentar depois fazer uma síntese dessa fase de discussão, tá? Então, quem for pegar a palavra, pega o microfone, fica mais fácil de fazer a gravação. Então, agora vamos começar a fase de provocações, de questionamentos, de contribuições entre os trabalhos, né? E deixamos aberto, então, agora a palavra para qualquer autor que queira, participante também externo, que queira fazer essa colocação. Podemos fazer uma provocação, quem sabe? Então vamos iniciar. Vamos começar a mesa fazendo uma provocação? Eu queria comentar sobre a... É muito comum as pessoas radicalizarem, né? Achar que esse método aqui é o remédio para todos os males. E a gente tem presente que não existe remédio para todos os males, né? Eu acho que tem um espaço para essa aprendizagem baseada em projetos. E o projeto, ele precisa ter uma etapa de aquisição de conhecimento antes. E eu acho, pelo menos eu, me vendo como aluno, né, ou como alguém que tem que resolver um problema que não sabe como resolver, que o melhor jeito de aprender uma coisa que eu não sei é ter um bom professor para me ensinar. Então existe um espaço, sim, para aprendizagem por recepção, numa etapa de aquisição de conhecimento. Tá? Uma vez que nós já tenhamos esse conhecimento adquirido, sim, nós podemos criar em cima dele. Então, essa é uma das questões. A gente ter presente, o professor acho que colocou muito bem, esse alinhamento do objetivo educacional com a metodologia. Se o objetivo educacional for estabelecido no patamar de criar, essa metodologia é boa. Se for um objetivo de analisar, entender, talvez não seja tão boa. Porque nós corremos o risco, né? E aí entra uma segunda questão que eu gostaria de colocar, é que a aquisição de conhecimento de forma autônoma também tem método. E muitas vezes o estudante ele não sabe esse método de buscar de forma autônoma o conhecimento. Então, ele tem um problema, ainda mais se for um problema divertido. Talvez ele comece a tentar resolver com tentativa e erro. Ele vai ter uma forma empírica a ponto de resolver, reinventar a roda de técnicas que estão ali, num livro, num local, que alguma pessoa já trabalhou, já está no estado da arte, como é que se analisa um circuito. Talvez se o aluno não tiver aprendido essa prática de buscar o conhecimento de forma autônoma nos livros, de fazer uma pesquisa bibliográfica antes, jogá-lo para buscar o conhecimento sozinho. Então, a minha provocação faça, mas com moderação, né? Especialmente nas disciplinas iniciais, para não desenvolver empirismos. Tá? A pergunta é até que ponto nas disciplinas iniciais PBL pode gerar um comportamento de aprendizagem empírica, né? Desenvolvendo técnicas que não são otimizadas, para depois, quando a gente for apresentar a técnica otimizada, ter que desconstruir aquilo e construir a outra. É isso. Francisco, Chico. Eu vou aceitar a sua provocação para ver se a gente troca alguma ideia aqui. Né? Inicialmente, eu concordo contigo que não existe uma solução mágica, não existe um procedimento único. E a riqueza de tudo isso que nós discutimos vem exatamente disso. Né? Se tivesse, não estaríamos discutindo, não teria congresso, não teria nada. Exatamente por ser um problema aberto, uma questão aberta, né? É que ela permite que nós troquemos experiências, façamos uma busca por novos
procedimentos, né, novas relações, ensino-aprendizagem. E na questão que você coloca sobre os níveis mais elevados do Bloom, principalmente de criar, aí eu tenho uma visão um pouco diferente, sabe? Porque quando essa taxonomia foi proposta, depois até o Kraft-Low reformulou um pouco, ela foi feita com os domínios dos processos cognitivos, que são aqueles níveis, né, que nós apresentamos ali, que você também falou, né? De memorizar, entender, então aplicar, analisar, valorizar e criar, e o domínio do conhecimento. O domínio do conhecimento, ele vai do conhecimento factual ao conceitual, procedural e metacognitivo. E esses conhecimentos estão associados às dimensões dos processos cognitivos. Assim, se você trabalha num nível factual, mesmo que esteja na taxonomia, nível mais elevado da taxonomia de Bloom, criar pode ser, por exemplo, criar um registro de atividades diárias, que o aluno pode fazer perfeitamente. Se você sobe até um pouquinho mais, você vai para um nível conceitual, pode ser criar um fluxo de processos eficientes, um fluxo dentro de um projeto eficiente. Então você tem a possibilidade de trabalhar em complexidades. Isso permite que você trabalhe até com alunos de ensino fundamental no nível de criar. Desde que, obviamente, você não queira trabalhar com a metacognição, né, no nível do domínio do conhecimento de uma metacognição e um nível de criar. Aí realmente é mais complexo. Mas seguramente é possível fazer isso, né? E aí não é uma visão só conceitual, basta ver as aplicações exitosas que existem nos níveis fundamentais de ensino utilizando o PBL. Na minha cidade mesmo tem um colégio que trabalha desde o nível fundamental utilizando o PBL. Né? Trabalha as crianças no nível fundamental, médio, tudo com PBL. Então eu creio que é possível sim. É claro que existem condicionantes que você tem que seguir. Né? E sobre aquela questão que você está falando da aquisição do conhecimento pelo aluno, eu também teria uma visão um pouquinho diferente, sabe? Porque na vida real, nós aprendemos de uma maneira indutiva. Nós nos confrontamos com problemas no nosso dia a dia, problemas do cotidiano, com os quais, às vezes, para os quais nós não temos ferramentas e conhecimentos para a solução. E nós, então, buscamos ou construímos esses conhecimentos, né? Que é completamente oposta à maneira dedutiva como nós temos nossos cursos estruturados, nossas aulas expositivas, que passam de uma base conceitual para depois para as aplicações. Então, essa busca ou essa construção do conhecimento, ela aparece exatamente no momento em que você tem que resolver uma situação, você tem que resolver um problema e sente que não tem as ferramentas necessárias, né? Daí vem até aquele conceito muito famoso da zona proximal de Vygotsky, né? De você trabalhar buscando sempre a colocação de um nível acima, de dificuldade acima do conhecimento do aluno, dentro, obviamente, da zona proximal. Porque se esse nível de conhecimento estiver muito acima, ele realmente não tem como resolver, né? Então, eu creio que é possível o aluno construir o conhecimento se ele tem a supervisão do tutor melhor. Concordo contigo também, se você deixa solto, pode ser um conhecimento meio empírico que ele vai construir. Se ele tem uma supervisão, melhora ainda, né? E aí o pessoal que trabalha com os PET pode falar a importância da educação tutorial e a supervisão e o acompanhamento do tutor do trabalho dos alunos. Mas eu achei muito interessante essas suas provocações que permitem que a gente faça uma discussão boa aqui. Oi, boa tarde. Até para complementar em relação aos estudos iniciais, uma alternativa que foi gerada, né, nos cursos de engenharia do Unisal, inicialmente o curso de introdução à engenharia ele está pré-estabelecido para o curso da produção, né, e aí nem todos os cursos específicos têm introdução à engenharia específica, mecânica, elétrica, né? Eu sou engenheiro mecânico, eu não tive isso na minha faculdade.
E a partir do ano que vem a gente tá colocando justamente, né, que todos os alunos tenham introdução à engenharia no primeiro semestre. E um dos fatores é justamente explicar a metodologia de desenvolvimento de projeto. Ou seja, eu estou ensinando metodologia de pesquisa científica no segundo dia de aula dele, né? Como ele vai pesquisar uma base científica, o Google Acadêmico, o Web of Science. Ou seja, eu vou estruturar a pesquisa científica nele desde o início, para que, de certo modo, quando ele tenha um tutor, ele consiga direcionar. É a melhor forma? Talvez seja o momento que a gente consiga trazer isso mais para o início. Muitas vezes, por exemplo, o projeto do primeiro semestre, a máquina de Rudberg, que é para quebrar um ovo, parece, de certo modo, lúdico. Mas, como a gente está, né, o processo da discussão, às vezes é assim que ele constrói o conhecimento. No meu caso lá, é uma faculdade particular. Grande parte trabalha. Ele sabe na prática, mas ele não sabe na teoria. Talvez ele, sim, quando ele vê a teoria, né, daquela maneira prática, ele vai findar muito mais o conhecimento. Talvez ele não guarde o autor, aquele, né, mas o conhecimento dele vai ficar muito mais fixo, até porque ele está realizando aquilo no dia a dia dele. Então foi uma alternativa, né, até em função de ser um dos pilares, né, a introdução à engenharia, mas a gente trabalhou justamente de colocar lá elementos de gerenciamento de projeto, que ele vai ter ao longo da vida, né? A gente tem, qualquer coisa que a gente faz é um projeto, se a gente estruturado ou não, né? E a parte de metodologia científica, que normalmente ela também está ligada à engenharia de produção, que tem uma disciplina específica, né, e não tem nos outros, mas a gente está aqui tentando promover pesquisa, né, então essa foi uma ideia de tentar monitorar desde o início como é que ele vai ver esse processo. E não, muitas vezes, no meu caso, que eu fui aprender pesquisa quando eu fui fazer o TCC. No 5º ano, por uma obrigatoriedade, vai lá e pesquisa, né? É assim que se funciona, né? Então, foi uma forma da gente fomentar isso, mas bem colocado essa parte inicial. Só complementando, eu peguei o bonde andando, mas eu captei a ideia. Da nossa experiência, da minha experiência, né, apesar de eu estar com os cabelos, ser bonitinho, mas estou já com os cabelos brancos, né? Sempre quando a gente saiu da teoria e foi para a prática, o aluno ele materializa o conhecimento. E quando a gente começou com essa abordagem com o projeto integrador, já no primeiro semestre, né, como é uma disciplina formal, é uma disciplina que tem professor regular toda semana, está ali, além de fazer esse acompanhamento, também faz essas orientações que o colega aqui colocou, quer dizer, a questão metodológica, como vai fazer, como faz citação, faz o encaminhamento de como faz um projeto. Tudo bem, os primeiros projetos não são um projeto como a gente imagina no TCC, mas há uma construção, há uma evolução, há um encadeamento de ideias, há uma evolução em termos do conhecimento para o aluno. Então, você deixa de ter aquela coisa, vamos fazer um trabalho, vamos colocar no modelo, porque aquela coisa, né, complicada, nome da BNT e tudo mais, você começa a materializar, o aluno começa a ter essa visão, mas claro que isso não é tão somente para cumprir tabela, e sim porque faz parte de todo um arcabouço que ele precisa ter na sua formação e, inclusive, já prevendo, indo contra a questão do TCC. Né? Então, para nós é muito certo essa abordagem nessa evolução, em que o aluno está fazendo um caminho, ele está no começo do caminho, onde vai culminar assim lá no TCC, que é o que a gente quer, né? Que o aluno chega lá ao final com um projeto já materializado, um projeto de todos os aspectos bem contextualizados. Eu queria fazer só uma contribuição pequena, desculpa me interromper. Dentro do contexto que a gente está querendo colocar como desafio, no sentido de despertar habilidades de criação, né, inerentemente para a área de inovação, e vamos colocar inovação não no sentido de inovação de um produto, mas sim de inovação de criação, de maneira mais ampla, né, Miguel? Acho que essa é a intenção. O aluno se torne um engenheiro com capacidade de criar. Então, é importante que tenha essa habilidade. É claro que não é toda disciplina, eu concordo com o professor, não é toda disciplina que vai fazer isso.
mas uma vez que haja pelo menos no semestre uma disciplina que capitaneie essa ideia de integrar com as outras disciplinas e ela seja o elemento prático, motivacional, que precise do conhecimento das outras disciplinas, nem sempre isso também é possível, né? Dependendo das matérias pode ser difícil, mas isso parece que o aluno fica um pouco mais interessado no conjunto das outras disciplinas todas, né? Vamos pegar o exemplo que você colocou, de ter que projetar um carro ou um robô, e o aluno tem que, olha, eu vou passar um desafio que ele tem que estudar um pouco de física. Na primeira fase ele tem que estudar alguma coisa da física, da matemática, para poder aplicar naquele exemplo. Então ele vai começar a entender a importância de todas aquelas disciplinas. Só que isso tem que ser articulado no currículo. Não pode ser o professor chegar, esse semestre eu vou fazer assim, tem que ser uma coisa organizada. E é um pouco nesse sentido que a gente quer colocar, né? Como que a gente consegue, com a experiência de vocês, isso tem funcionado? Isso, do meu ponto de vista, tem muita dificuldade. Os professores são o primeiro elemento de dificuldade. As pessoas não têm tempo, têm diversas atividades, né? Então a gente queria também abrir um pouquinho a discussão nesse sentido, né? Das dificuldades, vamos falar também dos pontos difíceis, se eles estão sendo resolvidos, como estão sendo resolvidos, e do outro ponto que é o aluno. Eu tentei dar disciplinas com uma abordagem um pouco mais ativa, e no certo momento, no final do semestre, eu fazia avaliação, e eu vou ser sincero com vocês, a maioria dos alunos reclamava, porque tem muitas atividades na disciplina, muitas outras disciplinas para fazer, então eles reclamavam, aprendi muito, mas eu não quero mais disciplina desse jeito. Então, vamos procurar, acho que uma discussão desse, a gente conseguir identificar elementos que sejam onde estão as dificuldades, os desafios, como foram resolvidos, pode contribuir também para enriquecer um pouco a discussão. Desculpa, professor, pode continuar a sua linha. Tá. Eu ia fazer um comentário, porque a gente está falando muito o problema de fazer a disciplina introdutória já com a questão de projeto. Mas tem o outro problema que a gente não colocou. Eu já peguei vários alunos que chegam para mim no 10º período, às vezes, eu quero fazer um projeto de graduação. O meu projeto é esse, já me dá o desenho pronto do projeto. Então, ele não vai fazer um projeto, ele já tem o projeto pronto. Ele vai querer só fazer as contas e dizer que aquilo é o projeto. Então, ao mesmo tempo que o aluno, ou seja, ele aprendeu a fazer projeto de forma empírica. Esse é que é o problema. O nosso curso ele é tão voltado para a análise, porque as disciplinas são muito difíceis e os alunos têm tanto trabalho e todas as disciplinas são dadas de forma analítica, que eles acham que fazer projeto é algo analítico. Né? Não há nenhuma síntese. Eu já chego com o desenho e eu só faço conta e termino o projeto. Então, a ideia de colocar, e eu introduzi no curso realmente na introdução à engenharia mecânica, tentando fazer uma coisa, é justamente ensinar não só a metodologia científica, mas a metodologia de projeto também, a metodologia da pesquisa tecnológica, a metodologia de desenvolvimento de projetos, para ali deixar aquilo que você falou ali, que quando a gente começa, qualquer coisa que a gente faz na vida não deixa de ser um projeto. A gente usa aquela metodologia. Qual é o meu objetivo? Quais são, né, o que eu vou ter que fazer para atingir o objetivo? Então, a gente tentar, né, já moldar o aluno desde o início nessa metodologia, até para planejar, né, o próprio curso. Né, escrever um projeto do curso que ele quer fazer. Eu quero fazer um curso, eu quero ser um engenheiro automotivo. Então, eu vou fazer que disciplinas no meu curso? Eu vou projetar o meu curso aqui. Para atingir os objetivos que eu tenho, ele já pode, desde o início do curso, e isso é um conhecimento que ele tem já condições de fazer. Né? E lógico que ele vai desenvolver isso como todo projeto, ele vai sendo desenvolvido ao longo do curso. Mas eu acho que é interessante por esse lado, a formação inicial já com uma inclinação para o projeto. Boa tarde a todos. Sou Simone, né, da FURB. Eu gostaria de primeiro falar do projeto do professor, da Liane e do Alberto Campos, né? Isso. E sobre essa possibilidade de abertura, de trazer o conhecimento dos meninos no projeto ali que ele fez nos sites, né, da motivação, que é bem interessante para que a gente possa problematizar. Eu hoje tenho trabalhado na perspectiva de abrir portas para que os alunos possam trazer o conhecimento que eles têm de alguma temática para que a gente possa problematizar. Sobre essa questão do projeto que o professor está falando, eu só coloco assim um pouco que a gente não pode perder de vista
essa nova geração inserida hoje na cibercultura e que eles têm uma autonomia de busca em outros espaços, que não nos espaços universitários, eles estão aprendendo conceitos que não da academia de uma outra forma, né, numa busca da forma que eles, isso tem refletido inclusive no ensino de matemática, né, que você, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, eu trabalho matemática básica nas engenharias, e básica, bem básica, frações, potenciação e radiciação, assim, né, bem básica, assim. E eles falam assim, não, essas propriedades que você está mostrando aí, de radiciação e potenciação, eu não sei usar, eu faço do meu jeito. Eu falei, opa, pera. Não, então, para você ver o jeito, assim, a barreira e uma coisa cultural que a gente às vezes quer enquadrar eles numa metodologia, e o quão desafiador é isso, porque eles estão hoje trilhando caminhos de busca que rompem às vezes com essa metodologia, né? É como a gente coloca eles nesse caminho sem tolir a criatividade deles, que vem com esse processo também de autonomia que a web hoje ajuda, né? Então é só isso, assim, eu acho que é pensar nas barreiras culturais que a gente enfrenta ao tentar colocar, quando você diz enquadrá-los nesta metodologia, diante desse perfil desse aluno que chega com tamanha autonomia para conhecimento fora da academia. E quando ele chega numa primeira disciplina, não, o jeito de fazer é esse, uau! Né? Eu entendi o que você falou, mas assim, é só para a gente ver a barreira cultural aí que a gente está enfrentando, né, em todos os níveis de conhecimento das engenharias. Okay? Segunda inscrição, Francisco, depois Alberto, mais alguém quer se inscrever na sequência? Então vamos, Francisco, Alberto. Eu gostaria de fazer aqui também uma colocação sobre um aspecto que está ligado à nomenclatura, mas eu acho que tem uma base conceitual que seria bom esclarecer. Porque não só aqui, mas eu tenho visto em outros locais o pessoal falar sobre o projeto integrador e o PDL. Tá? Nada contra o projeto integrador. Nos últimos 3 semestres, antes do semestre passado, eu fui responsável pela disciplina do projeto integrador, acho que era extremamente importante para os alunos, mas eu vejo uma diferença conceitual na medida que o projeto integrador ele tenta fazer com que o aluno tenha uma gama de conhecimento de diversas disciplinas, um conhecimento multidisciplinar, e integrar esses conhecimentos num projeto que ele vai fazer, né, em uma atividade geralmente associada a um projeto. Ao passo que você trabalhando no PBL ou PJBL, o aluno vai construir um conhecimento novo que ele ainda não tem. A finalidade, o objetivo é ele construir um conhecimento novo através dessa postura de um problema, um projeto que no final, né, se confundem. Então eu creio que talvez seja importante a gente discutir e colocar essa questão. Só para falar exatamente disso aí, O método que chama, em relação à integração, chama PLE, Project Led Education, ou seja, a educação é liderada pelo projeto, não baseado num problema. Né? Um tem uma atividade para integrar conhecimentos que já foram trabalhados. Isso. O outro vai construir novos conhecimentos. Exatamente. Tem uma diferença conceitual que é importante. E a outra, André, é um registro do que você falou. Se você pegar toda a literatura sobre aprendizagem ativa, vai ver que os alunos reclamam. Os alunos geralmente reclamam. Por quê? Eles estão muito acostumados a ficar sentados em sala, o professor lá na frente, fazendo. Eles anotam ou nem anotam, porque o professor manda por e-mail, um PDF para todos. Fica ali cochilando no celular. Digamos, são 2 horas que ele fica relaxando. Quando você usa aprendizagem ativa, ele vai trabalhar 2 horas. Ele vai trabalhar. É claro que no final ele vai ver que isso é muito mais importante para ele. Mas, geralmente, os alunos reclamam. A não ser, no caso, nós tivemos uma experiência com alunos já formando, que esses alunos não reclamaram. Foi uma experiência que nós fizemos durante 2 anos e meio. Eu, o professor Danilo, até chegou ali. Mas eram os alunos que já estavam no último ano, já formando, já talvez aquele friozinho na barriga, né, de enfrentar o mercado de trabalho, já no outro semestre. Então eles queriam uma coisa mais concreta. Mas o que você falou só corrobora o que a literatura coloca.
Ok? Alberto, depois Diane. Eu acho que a Simone trouxe uma questão importante, que é a questão cultural, vamos dizer. Né? Eu digo assim, o aluno chega na universidade com 15 anos de aprendizagem por recepção. Com aquela sensação que eu sentei 2 horas aqui, cumpri minha obrigação, eu posso ir para casa tranquilo. Mas tu estava dormindo, não, mas eu cumpri minha obrigação. Tá? E isso é uma coisa que muitas vezes, quando a gente faz uma coisa diferente, eles estranham, como qualquer mudança. Qualquer um de nós, se sofreu uma mudança em coisas que nós estamos acostumados a fazer muito tempo, se formos fazer diferente, nós vamos estranhar. Nós temos que reaprender a fazer as coisas. Então não é só... Então tem um lado da cultura do estudante. Eu tenho feito algumas abordagens. Eu vejo assim, depois de 20 minutos de aprendizagem por recepção, eles começam a dormir. Então eu tenho feito, às vezes eu dou uma aula de 20 minutos e digo, tá aqui, ó, agora tem essa lista de problemas que vocês vão receber, vale nota e vão para casa. Tem que fazer para a próxima aula. Às vezes ficam me olhando com uma cara assim de quem foi roubado, porque eu não dei as 2 horas de apresentação para eles. Né? Então, de outro lado, eu também talvez tenha problemas na universidade por ter fazendo isso. Porque nós temos uma cultura institucional. Quando nós temos um currículo que tem uma lista de conteúdos a ser coberto, que é um caso de grande parte das instituições, e aí tu vai partir por uma aprendizagem por descoberto, tu não vai cumprir. Aquela lista de conteúdos, ela é concebida em cima de uma aprendizagem por recepção. Tá? Então, tem toda uma sistemática, daí o professor é avaliado para ver, olha, ele deu todos esses conteúdinhos. E eu tenho um colega que ele diz uma coisa muito interessante. Ele estava falando sobre a filha dele, e disse assim, olha, para minha filha eu quero que vá para qualquer curso serve. Ela tem que aprender a pensar, a resolver problema, a trabalhar em grupo, a liderar. Não interessa qual o problema. Ela tem que aprender esses métodos. Como ir buscar o conhecimento, como resolver problemas. Tá? E não é conteudista isso. É conteudista no sentido de aprender o método. Né? Aprender o método. Né? O professor, ele não vai dar o conteúdo, mas ele vai ser um tutor, vai ficar observando, né? Se o cara saiu do caminho, olha, não é assim, tu tem que descobrir a solução, tu não vai ficar tentando e errando até achar a solução, porque sabe que faz uma pesquisa bibliográfica, tu vai né? Então eu acho muito importante a contribuição que a Simone trouxe, né? A questão de vencer a cultura tanto dos estudantes como a cultura institucional. Né? É isso. Só para complementar, você falou no PLE, Depois Francisco. o PJBL, o Project Based ou PLE, para mim é a mesma coisa. Quer dizer, o projeto vem antes do... O conteúdo é buscado no desenvolvimento do projeto. Então, a gente não costuma dar o conteúdo quando faz uma experiência baseada em projetos. É o projeto que vai fazer com que o estudante busque o conteúdo. Então, realmente, em disciplinas do currículo formal, que tem aqueles conteúdos a serem cobertos, é muito difícil fazer uma experiência desse tipo. Por isso a gente trabalha com uma disciplina por fora, em paralelo com as disciplinas tradicionais. Porque a gente precisa conceder mais crédito e mais tempo, de forma que consiga trabalhar, né, com essa metodologia. Dentro da disciplina, aí o professor pode estar certo que não vai conseguir cumprir todos os seus conteúdos. E outra coisa, os alunos, você falou, não são os alunos que reclamam, os professores também. É muito difícil a gente conseguir parceiros para fazer esses experimentos. Você tem que ir buscando um, e depois que eles fazem uma vez, às vezes não querem repetir a experiência. Porque dizem que toma muito tempo, né? Isso é verdade.
Então, cada vez que a gente tenta fazer uma experiência, a gente procura outros professores, outros cursos para poder, né, agregar outras pessoas, porque os mesmos muitas vezes não querem repetir por causa do trabalho. Só indo na direção que o professor Francisco estava colocando, é a questão da nomenclatura. Eu entendo a questão da nomenclatura, mas é importante também que não ficamos somente presos na questão da nomenclatura em si. Por exemplo, nós fazemos lá, o nome que nós temos na unidade se chama projeto integrador. Para alguns cursos, o projeto integrador é tão somente pegar ali e tentar juntar conhecimento das várias disciplinas do semestre, do período conforme for. Mas aí é que há um detalhe, depende como você trabalha isso. Por exemplo, lá no meu curso, a gente utiliza como elemento-chave para integrar disciplinas, para dar o porquê daquelas disciplinas fazem parte daquele semestre, mas a gente vai para o lado de explorar a questão do PBL, onde que o aluno parte de uma ideia, de um conceito, do que se espera que ele desenvolva, e a partir disso ele vá além disso, não fique preso somente àquelas disciplinas, porque senão ele não sai daquela zona de transição e ele não adquire conhecimento. Ele fica somente preso àquilo que já adquiriu. Então, há muito de como você trabalha esses aspectos também. Então, é importante a gente ter em mente que aí o professor e os professores são peças fundamentais. Se não tiver uma coesão onde o professor de projeto, no nosso caso de projeto, ou se tiver no PBL, e os demais professores estejam imbuídos desse espírito, de realmente estarem, vestir a camisa, estarem integrados, engajados nesse processo, o negócio humano. Então, e o grande limitador, eu vejo, não é por parte dos alunos. Os alunos têm hoje em dia um arcabouço, né, tem internet, tem aquela história, né? Oráculo Google sabe tudo. O problema é, nós temos que orientá-los, sim, como chegar nesse oráculo Google, né? E o que pegar dali. Porque ali, como tem coisa boa, tem muita porcaria. Então, como navegar nesse mundo, não podemos esquecer que hoje em dia é quase tudo digital. Os livros físicos, eles existem, são consultados, mas na forma digital, não mais físico, como era no nosso tempo, de pegar papel. Só que como também tem um monte de material, como as publicações estão todas hoje em dia online, mas como vai navegar nisso, como vai extrair, o que ele vai aproveitar, o que ele vai agregar na sua formação. Porque senão, você ficar somente em pesquisa bibliográfica, chega um momento que o cidadão pesquisou N livros, periódicos, e não agregou nada, porque simplesmente ele ficou varrendo bibliografia, virou rato de biblioteca, vai ser biblioteca física, virou biblioteca eletrônica. Então, acho importante ter em mente que o aluno precisa esse conhecimento, que é isso que a gente quer, que é trabalhado, mas que ele vá agregando na sua formação. Eu acho que aí é um papel importante que nós devemos ter, incentivar e motivá-los a sair dessa zona de conforto, como o professor Francisco colocou, porque saindo dessa zona de conforto é o que levar realmente da vida à sua formação, que é o que a gente espera, porque não é no dia, que eu brinco com os alunos, né? Não é no dia que vai ser autógrafo do grau, né? Que vem uma luz divina, né? Cai na cabeça dele, ele virou engenheiro. Não é isso. É um caminhar, é um processo. Então, se a gente não conduzir os alunos nesse processo, eles não vão chegar lá na frente, como a gente espera, como realmente profissionais, não somente alguém que sabe seguir o script que se esperou. Porque hoje em dia nós temos que formar profissionais para problemas que não foram ainda descobertos. Se a gente está formando profissionais para os problemas de hoje em dia, nós podemos parar tudo e ir embora, porque não é mais isso. Né? Nós temos que formar profissionais para resolver problemas que nós nem conhecemos. Vou fazer um rápido comentário. Inclusive no Google os problemas que já estão descobertos estão prontos, né? Então se ele baixar o problema pronto, o PBL não vai funcionar. Francisco, Fabiana, depois Simão. Só deixar bem claro que quando eu fiz aquela observação sobre o projeto integrador do PBL, não tem nenhuma crítica ao projeto integrador. Tá? Ele é importante, tá? Só que são dois conceitos diferentes. E sobre essa questão da aprendizagem do aluno autônomo, eu creio que entra aí mais uma responsabilidade importantíssima para o professor. Né? Vocês devem conhecer aquele modelo cognitivo de Perry, né? O Perry fez um estudo durante 15 anos em Harvard, dos alunos que entravam até saírem do curso, e foi avaliando como a evolução do desenvolvimento cognitivo.
e ele criou 9 níveis, sendo que o primeiro é o aluno dependente, até o nível 7, 8, 9 são os últimos, que é o aluno completamente interdependente, crítico, né, que tem aprendizagem, que questiona. E o que ele constatou, isso hoje pode até estar mudando um pouquinho por essa facilidade que os alunos têm de informação, mas que os alunos, em sua grande maioria, chegam na universidade na condição de aprendiz dependente. Eles dependem do professor, eles são dependentes para a aprendizagem, para a confirmação do conhecimento. E é obrigação do professor mudar para que eles se transformem em aprendizes interdependentes, onde eles possam adquirir informações, buscar informações em fontes diferentes, confrontar essas informações, decidir pelas que são realmente importantes e tomar decisões. Hoje, com essa grande quantidade de informações, como diz o oráculo do Google, tem informações boas e tem informações ruins, né? Aí eu creio que aumenta até a nossa responsabilidade de trabalhar esses alunos para que eles saibam buscar essas informações e, por conta própria, sabem confrontá-las e tomar essa decisão, ou seja, uma evolução desse desenvolvimento cognitivo que o Perry colocou, né, e que é uma referência muito boa para se trabalhar essa questão da aprendizagem com os alunos. Bom, eu queria fazer só uma colocação da Diane, né, que ela falou que ela acha difícil conseguir cumprir a meta com o PBL. Eu já vejo diferente, né? Eu consigo cumprir a minha meta em todas as disciplinas que eu aplico PBL. Mas é claro que, assim, o que é cumprir a meta? Né? Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é isso. Porque, assim, mesmo quando eu dava aula tradicional, eu nunca vi todos os conteúdos com profundidade máxima. Dependendo do tamanho da ementa, isso torna-se impossível. Então, eu, como professora, fazia a escolha daqueles conteúdos em que eu iria aprofundar com meus alunos e aqueles conteúdos em que eu simplesmente iria gerar um conhecimento para eles saberem que existe e buscar a informação a partir daquele conhecimento. Eu acho que a mesma coisa é possível com o projeto. Só que requer aí uma carga de trabalho anterior do professor, que é, primeiro, pensar em que tipo de projeto, de fato, vai ser trabalhado dentro da disciplina, que vai poder abordar aqueles conteúdos que ele julga como os necessários em aprofundar, que eles, de fato, sejam trabalhados dentro da disciplina. Mas permitir que aqueles que não são tão necessários assim, o aluno também tem uma visão, porque aquele projeto meio que vai fazer interseções com aquelas outras áreas. Então, assim, eu não vejo que não possa ser utilizado em disciplinas regulares e não vejo que não dá para cumprir a meta. Né? É possível, mas o professor ele tem que, de fato, pensar nesse projeto, formalizar esse projeto, entender como que os alunos vão chegar nos conhecimentos para, né, adquirir esses conhecimentos para chegar no que ele está querendo, para poder, aí, de fato, cumprir esse trabalho. Então, assim, eu acho que isso, na minha posição, é um mito. Né? É muito falado isso, mas é um mito porque a gente tem sim condições, porque a gente elabora como que a gente quer, em que nível de profundidade a gente quer que o nosso aluno tenha aquele conhecimento. Então, é uma colocação um pouquinho diferente do que a Diana, né, falou. A minha intervenção é um pouco, vou voltar aqui, mas já que ela me provocou com outra coisa, que agora que eu vou puxar os dois ganchos. Eu não sou especialista em PBL, eu tenho pouco conhecimento sobre PBL, e eu assisti as apresentações todas que foram feitas antes. Com a fala de vocês, parece assim, eu fico aqui me perguntando até que ponto todas as apresentações que foram feitas estão tendo o mesmo entendimento de PBL e como é que fizeram essa transposição do PBL para as suas atividades, né? E isso, assim, né? Então, quando a professora coloca assim, eu lembro muito da modelagem matemática e da modelação matemática. A modelagem matemática, você trabalha os conceitos conforme eles vão aparecendo dependendo da temática que você trabalhou. A modelação matemática é uma outra técnica que você adequa, você escolhe os projetos para que você possa atender
o currículo que você quer fazer. Então, micros modelos, você vai trabalhando. Parece que o PBL, da discussão de vocês está acontecendo. Você direciona o teu PBL e ela deixa aqui o PBL aberto para ver o conhecimento. Ela tem uma disciplina de carga horária aberta. Então é isso, assim, me faz lembrar muito isso, assim, né? Mas é isso, assim, não tendo esse conhecimento que vocês têm de PBL, as matrizes teóricas, parece que há uma adaptação desse PBL para cada intervenção pedagógica e com fazer pedagógico. Professor, quando eu falo da autonomia, eu não estou falando só... Existe essa problemática do Google como informação, que os alunos vão problematizar essas informações que eles estão vendo, mas quando eu quis dizer a questão cultural da aprendizagem, e que eu estava fora da sala de aula uns 3 anos, porque estava terminando um doutorado que acabei fazendo um pouco tarde, mas enfim, né, a gente sempre é tempo de fazer, né, e voltei agora dando aula de geometria analítica, dando aula de cálculo, dando aula de matemática básica para os alunos de engenharia. E o que eu estou vendo, assim, por exemplo, existem técnicas de integração, substituição trigonométrica, né, algumas técnicas, e aí você explica a técnica. E o que eles têm feito? Eles jogam fora a técnica. Não, professor, esse jeito que a senhora ensinou, eu não gosto muito, eu vou fazer assim. Né? E ele começa... Então, quando eu digo para vocês que há aí um problema cultural, que esses meninos estão aprendendo as coisas de forma muito interativa na rede, e que não estou dizendo que eles estão certos, que nós estamos errados, mas que nós vamos enfrentar cada vez mais esse problema cultural deles acharem que os caminhos que eles constroem não precisa ser exatamente o caminho da academia. E aí eu vejo um baita de um problema que está se configurando quando eles querem jogar essas metodologias ou não se apropriarem dessas metodologias. Não foi nenhum, nem 2, nem 3, que disse para mim, de geometria analítica eu tinha passado algumas ferramentas, algumas coisas para identificação das cônicas. Não, mas eu falei, por que você está fazendo assim? Não, porque esse jeito que você explicou, eu prefiro fazer do meu jeito. Isso está me tocando muito fundo. Que jeito é esse? Né? Os conhecimentos acadêmicos, eles estão vindo para a universidade para ver conhecimento acadêmico, mas ao mesmo tempo eles têm hoje na mão uma tecnologia muito interativa, que eles vão descobrindo os caminhos. Não tem caminho, não tem, né? É um aprendizado que eles vão buscando, eles constroem... impressoras 3D, eles constroem outros projetos por interação que eles vão fazendo com a mídia. E isso tem uma repercussão que eu já estou vendo aí na minha prática diária. Né? Então, é nesse sentido que eu quis dizer, não só as informações do Google, é essa aprendizagem que vai entrar e pode entrar em confronto com a nossa geração e com essa geração que está aí. Mais algum aqui está me fazendo pensar. O problema é quando o método que eles costumam usar não é um método, né? O método é ir lá e pegar a solução pronta. Né? Então, como é que eu faço? Qual é o meu método? Eu entro aqui, ponho esse parâmetro, esse aqui, e o programa me dá a resposta. Pronto, ele não entendeu nada. Ele está fazendo que nem papagaio. Então, e o Google ele é muito bom para isso. Dá um problema, ele vai lá e diz assim, esse problema, digamos, tem que fazer um problema de software, ordenar uma lista. Ele escreve lá, vem o algoritmo pronto, vem o programa pronto. Então, ele não vai entender a lógica da coisa. Né? Então, a questão também é essa, até que ponto eles podem buscar soluções prontas. Né? Pessoal, depois do colega ali, a gente vai encerrar para iniciar outra fase. Mas só me permite discordar um pouquinho. Eu acho que é muito fácil desconstruir essa tecnologia, esse jeito de fazer que eles pegam no Google. Então nós, como temos a base científica, a base técnica, né, é muito fácil para nós desconstruir isso. Então você pode simplesmente, o cara trouxe lá um algoritmo prontinho, você faz meia dúzia de perguntas para ele não vai saber responder. Então, criar lacunas na zona de desenvolvimento proximal desse aluno, ele vai verificar que ele vai ter que seguir o seu caminho, que é o caminho mais coerente da ciência, das ciências básicas, da formação com mais conteúdos técnicos. E em relação à questão de cumprir, né, toda a ementa do curso, eu acho que os nossos cursos são muito inchados. Nós temos que identificar dentro dos nossos cursos quais são os conteúdos essenciais para o nosso curso. Tá certo? Para você pegar qualquer disciplina do curso de engenharia, tá? A ementa é imensa. Agora, o que é de essencial ali? O que está repetitivo ao longo do curso, em vários momentos do curso? Tá? Eu tenho essa experiência
na minha disciplina, né, e também no trabalho que eu fiz com o professor Francisco, né, a gente conseguia, dentro de uma disciplina, cumprir toda a ementa, desenvolver um projeto que integrava 2 disciplinas, né, através do PBL. Então, eu acho assim, é só você identificar o que é essencial naquela disciplina, né? E tem outra disciplina que eu tenho conteúdo desenvolvimento totalmente tradicional, né? CUSP-GIS, que eu também não desprezo, eu acho que é muito importante uma boa aula expositiva, às vezes é muito melhor do que muitas aulas que a gente vê por aí usando tecnologias, né? Porque é muito fácil falar, vamos usar PowerPoint, vamos usar outras tecnologias, mas o conteúdo é o mesmo, né? Então, isso não adianta. O que eu acho que é importante é você identificar quais são os conteúdos essenciais para que não haja repetição desses conteúdos ao longo do curso. E aí não tem jeito, os nossos cursos ficam com 5.000 horas, 7.000 horas, 10.000 horas, você não acaba, porque todo dia tem novos conhecimentos a serem agregados ao curso para formar bem o engenheiro. Teu nome? Danilo. Só que quem está registrando ali, que a gente tem Pessoal, vocês já notaram que essa discussão ela não vai terminar hoje nem daqui a 10 anos, né? Ela é bem interessante, ela é uma provocação que ela não vai terminar tão cedo. Então, o que a gente vai sugerir agora, das pessoas que não fazem parte da sessão dirigida, se elas tiverem interesse em permanecer na discussão depois do evento, elas deixem o nome com e-mail para elas participarem ainda da discussão, né, e colaborarem da forma que acharem mais interessante. Então, nesse sentido agora de construir o texto, que é o capítulo do livro, a gente pensou apesar da dificuldade que a gente teve e da certeza que não foi feito da forma correta, a gente tentou pegar as 10 contribuições que vieram do Brasil todo e a gente tentou organizar em cinco espaços, né, que seriam aparentemente os espaços comuns, né? E a gente criou 5 títulos, onde os títulos têm diversos trabalhos, alguns estão misturados. Da linha é o único trabalho que não está misturado, mas tem várias interseções que a gente acreditava que existiam. Então, nesse sentido, a gente criou 5 títulos, onde o primeiro título seria Desenvolvimento da Inovação relacionada a disciplinas básicas, ou seja, aquelas que começam nos primeiros períodos. Depois, as disciplinas profissionais, depois, projetos de extensão, que foi o último. Deixa eu tentar lembrar. Isso, métodos e técnicas e interdisciplinares. Então, criamos mais ou menos 5 camadas, achando que seriam as prováveis áreas de fusão, né? Então, nesse sentido, a gente agora vai abrir a discussão para vocês, para ver que de fato já observei até que a Simone colocou que todo mundo tem uma interpretação do seu PBL, cada um tem a sua forma de analisar, de executar, de criar a forma de implementá-lo com a disciplina ou com as experiências, né? Então, nesse sentido, já que não temos uma uniformidade de definições, nós poderíamos agora, talvez, começar a fazer críticas nesse sentido, de que se esses 5 níveis são suficientes, se podemos criar mais níveis. Eu já acredito que introduzir o capítulo do livro com uma explicação, dando pistas de que é inovação, de que existe, quais são os conceitos de projeto, né? Porque, se vocês observaram, no título da sessão dirigida, a gente não quer especificamente PBL, não trouxemos muito essa palavra, PBL, né? Essa sigla. Por quê? Porque existe um conflito muito grande de definições, mas a aprendizagem baseada por projetos, né? Que é diferente de baseado por problemas. Então, a gente já tentou fazer uma certa cercada no problema para que não haja se espalhasse tanto a confusão. Mas, mesmo assim, a gente vai aceitar provocações de vocês de tentar reorganizar o texto de outra maneira, da forma que vocês acharem também interessante. Então, vou soltar a bola para vocês e esperamos que haja umas contribuições
Então temos a primeira inscrição aqui, depois o Francisco. Sim. Eu gostaria de saber se vocês já têm alguma diretriz de como vocês pretendem conduzir o trabalho, em termos dos textos, se eles serão enviados na forma que estão para serem discutidos, se vocês vão tentar fazer um sumário desses textos, enfim, como vocês pretendem iniciar o trabalho. Então, na verdade, a gente não tem uma definição muito clara disso, né? Mas, a princípio, nós temos a matéria-prima, que são os 10 trabalhos, que foram redirecionados, muitos deles com mais intensidade, outros com menos, mas todos foram redirecionados para que eles abordagem o objetivo da discussão, que é exatamente o quê? Desenvolver a inovação no aluno, não desenvolver a educação, né? Não desenvolver a estrutura, mas desenvolver a inovação do aluno. Não quer dizer que estão separados, claro que estão juntos, mas a gente tenta trabalhar nos textos, tentar alimentar em vocês, nos textos a gente tentou provocar isso, qual é o método, qual é a prática que faz com que o aluno fique mais criativo, mas no contexto de aprendizagem por projetos. Então, como nós já temos essa matéria-prima, que são os textos que estão mais ou menos alinhados para essa direção, o que a gente pensou em fazer? Criar uma estrutura de texto com 5 títulos, no máximo podem ser expandidos para 6, né, pela estrutura do Cobenji, que já foi passado para a gente. Então, nesse sentido, se esses textos já podem ser redistribuídos de outra maneira, então aceitamos sugestões para que isso seja feito. Mas a matéria-prima vai ser esse texto. Quem não é da sessão dirigida e quiser participar dessa discussão, nós mandamos cópia para vocês também. São os 10 trabalhos que foram socializados aqui entre a gente, e esses trabalhos, então, podem ser a matéria-prima para reorganizar esse texto. Se vamos fazer vai ter não sei se o sumário que você falou seria como se fosse divisões em sessões, né? Como você pensa em iniciar o processo? Já tem alguma ideia ou estão fazendo aqui um brainstorm? Inicialmente um brainstorm, mas a estrutura do texto que já estava colocado no começo, inclusive está no edital, teríamos uma introdução, né, que seria a apresentação do capítulo, depois as sessões que seriam as contribuições, sendo que cada título está, às vezes, colocado, por exemplo, o caso específico de métodos e técnicas, onde você está com o Alberto. Então, aí nós teríamos um título, técnicas e métodos, e uma sessão, que seria uma contribuição, e outra segunda sessão, que seria separada da anterior. E para essas 2 sessões, haveria uma introdução, onde já estaria um texto prévio, que já está disponível até no CD que vocês receberam. Então, esse texto, claro, que pode ser modificado, ele não é obrigatório ser aceito, pode ser feito outro texto, inclusive. Mas nós temos como matéria-prima os textos, uma estrutura inicial que seria a introdução, sessões, que seriam os títulos, e uma conclusão fechando no final do capítulo. Eu não sei se eu vou contribuir, vou tentar ser rápido, Chico. A orientação da equipe de organização do evento, mais especificamente de quem organiza as sessões dirigidas, é de que ou a gente pode fazer esse trabalho de reorganizar, escrever a introdução e fazer toda a organização, ou pode socializar e compartilhar e fazer de maneira conjunta. A princípio, eu e o Miguel não temos uma decisão. A nossa proposta foi apresentar alguma coisa e dizer, isso é alguma coisa inicial. A gente pode avançar mais e, à medida que houver interesse, vocês podem contribuir e interferir nesse processo. A gente está querendo colocar de maneira mais propositiva no sentido, olha, nós temos já uma introdução, vai ter a organização desse capítulo dessa forma, mas qualquer outra desconstrução, qualquer sugestão, seja de texto de introdução ou de ordem de apresentação de artigo, qualquer coisa está em discussão neste momento aqui e pode ser mudada depois também. Não sei se era essa a pergunta nesse sentido. Não sei se eu consegui te responder. Tomei a vida, Gabriela. Prioridade. Gente, eu gostaria assim de tocar duas questões da Simone
eu achei muito interessante, se é que compreendi, né, da forma como ela quis colocar. Assim, eu acho que tem muito a ver com o que a gente está discutindo aqui, né? Assim, eu me recordo muito, em 2007, no Cobem de 2007, que a gente, assim, tinha os primeiros... Eu não sei se era já em 2007 os primeiros trabalhos sobre PBL, mas eu me recordo que de 2007 para cá, inicialmente, o que a gente via muito era o PBL na perspectiva de prova. Depois a gente passou a falar um pouco mais em project, né? E hoje a gente percebe uma variação muito grande. E essa inquietação, eu acho que tem muito a ver com o tema do nosso, da sessão tutorial do PBL, da SD, que é a criatividade. Porque se a gente entende a educação como um sistema complexo, né, a gente já percebe que qualquer tentativa de condicionar, de aprisionar, ainda que seja numa perspectiva de metodologia ativa, a gente vai chegar num momento que o poder de criatividade vai falar, né, essa habilidade de criatividade, ela vai gritar. E ela está gritando. E ela está buscando coisas diferentes. Não é? É natural. E pensando na complexidade do ser humano. Se eu pegar um grupo tutorial, o mesmo grupo tutorial, apresentar um projeto diferente, posso ter uma situação diferente. Provavelmente, se eu pego pessoas diferentes com o mesmo problema, com o mesmo projeto, é bem provável que a gente vai ter uma outra situação. Então, talvez essa variação, essa variedade que a gente está vendo, tem muito a ver com essa necessidade que a gente tem de estar inovando, de estar criando, de estar buscando. Uma outra situação, que assim, se é que eu compreendi, mas eu acho muito interessante, é em algo que eu acho que está... É o princípio que orienta esses métodos, essas estratégias que a gente vem apresentando. Eu acho que o que elas possivelmente, né, tenham em comum é esse princípio que é do ativo, né, de uma maior participação do estudante no processo de ensino-aprendizagem. É para a gente poder equilibrar um pouco mais o processo educacional em relação com uma tradição, em que não existia esse equilíbrio, porque a detenção, como a gente sempre lê, era do professor. Talvez a questão da Simone, e é uma questão, eu acho que bastante relevante, é que se essa compreensão agora for uma mudança na balança, né? Ou seja, e se agora a detenção, a compreensão for o conhecimento, a verdade é aquela que está com o estudante. Eu estou falando assim, e se? O que pode acontecer? Será que pode um estudante chegar e falar bem assim, olha, eu não tenho nada para ouvir do professor, de um orientador, não é? Porque eu sou ativo. A verdade está comigo. E aí? E a tradição? E as teorias? E se, por exemplo, a gente chega e fala bem assim, olha, tem uma teoria aqui que teve todo um processo, né? Mas eu não quero escutar. Eu não quero nem ler para criticar. Porque a verdade está comigo. Será que pode acontecer isso? É uma questão. Observando as apresentações, eu tive a impressão que nós tivemos um conjunto de relatos de experiências. Né? Então, cada um relatou uma experiência. Né? O que tem de denominador comum? De alguma forma tinha um projeto e tinha aprendizagem. A questão é extrair o denominador comum de 9 experimentos, de 9 experiências diferentes. Né? O que tem de comum é o projeto, a aprendizagem, a inovação. Né? Eu acho que uma questão que nós devemos também explorar, que é importante no PBL, né? O Bloom ele tem 3 domínios. Né? Um domínio cognitivo, que é o que todo mundo fala.
mas ele tem o domínio afetivo, que é o domínio das atitudes, né? E tem o domínio psicomotor, né? Que envolve habilidades também. Pouco se trabalha nesses domínios. Mas o PBL, ele vai além do cognitivo. Ele vai também na atitude. O aluno tem que tomar iniciativa, tem que ir atrás. Trabalha com comportamento também, não é só com conhecimento. Porque se é só conhecimento, né, a aprendizagem por recepção ela é boa. E o Ausubel, ele diz assim, ó, a atividade que interessa é a intelectual. O aluno pode assistir uma aula expositiva e está fazendo críticas, está questionando, ou seja, está ativo em termos cognitivos numa aula de aprendizagem por recepção, mas ele está ativo, ele não está passivo, não está decorando. Claro, tu nunca sabe, às vezes o cara está olhando, fazendo assim, não está prestando atenção, não está fazendo essa atividade cognitiva. Mas então, voltando para o nosso problema central aqui, que é escrever o capítulo, né? Nós temos um problema mesmo, são 9 relatos de experiências e nós temos que transformar em um capítulo de livro. 10. Pois é. Então, me parece o seguinte, alguma coisa de definição nós temos que colocar. Pelo menos o que é PBL, o que é inovação, nós temos que colocar. Me parece também que a parte de denominador comum ou incomum, vamos dizer, mais rica que surgiu é essa discussão que tu gravaste aqui, né, no final. Né? Então, aqui do final da discussão, talvez nós possamos tirar várias questões relevantes que vieram na nossa discussão, a questão do novo papel do professor, a questão do estudante buscando conhecimento e o professor, a importância do professor estar supervisionando aquilo ali, orientando para caso ele siga um caminho errado, ele trazer de volta o professor como tutor. Né? Então, essa é a questão. Né? E talvez tenhamos que fazer uma sessão de relatos de experiências, onde a gente diga, olha, tem esse exemplo aqui que foi usado. No meu caso, eu usei PBL só para motivação. Não foi foi só para motivação. Não tinha, embora tenha tido outras repercussões, entende? Mas não foi para aprender o conteúdo programático da disciplina. Eu joguei para cima a motivação, está motivado, agora eu vou para aprendizagem, para outro tipo de abordagem, né? Que é problem based learning. Mas teve outros colegas que tiveram outros experimentos. Tá? Então, eu estou falando tudo isso para dizer que eu não sei como equacionar. Eu vou muito humildemente, porque eu não sou autora de vocês, mas eu escutei aqui, né? E assim, dando um pitaco de fora, assim, muito humilde, parece que o que une vocês são as inovações pedagógicas que vocês fizeram nos seus contextos, a partir da matriz do PBL. Talvez o conceito de inovação possa unificar o capítulo, porque a inovação se dá no contexto da sua disciplina, no contexto da sua universidade, no contexto da problemática de ensino, no contexto do problema educacional. Vendo vocês falarem agora no final aqui, eu falei, o que une esse povo que une? Principalmente porque nas apresentações de vocês aparece muito em alguns títulos, eu não me lembro o título da sessão dirigida na íntegra, mas inovações pedagógicas a partir de inovações pedagógicas, então são transformações nas ações pedagógicas a partir da apropriação do referencial teórico do PBL, mas no contexto de cada disciplina, no contexto de cada instituição. Pegando um gancho, se esse é o denominador comum, né, também eu sempre acho assim, o professor tem que dar o exemplo. Se o professor quer que o aluno seja criativo, o professor também tem que ser criativo. Né? Então, esse denominador comum talvez seja uma linha, dizer que uma das formas de estimular a criatividade do estudante é o próprio professor não se acomodar, também propor coisas criativas. Eu tinha entendido que o foco era
era buscar o perfil inovador na formação e não de inovações pedagógicas. E aí eu estruturei a minha linha de pensamento para isso. Então, até porque também acho que não é uma inovação pedagógica, mas é uma evolução, na verdade. Não sei. Eu ia observar aqui, gostei da fala do professor, tentando juntar, então, mas eu acho que o nosso problema aqui não é um denominador comum. Eu acho que o que houve pela discussão toda aqui foi justamente uma série de dúvidas, né? Acho que o que nos une são as dúvidas. Claramente, o que nos une são as dúvidas, são as diferenças. Né? É a única coisa que a gente tem certeza. Exatamente. A única coisa que a gente tem é isso, são as dúvidas e tal. Quanto a professora falar que não é autora, eu acho que nesse momento, depois de participar dessa discussão toda, ela já é autora, nem que seja da introdução ao capítulo. Eu acho que claramente, nesse momento, já se configura. Eu não sei se é tão quão trabalhoso seria, acredito que seria bastante, tentar justamente pegar essa gravação e estruturar a introdução a partir dessa gravação, a partir dessa sequência de dúvidas mesmo, colocar uma introdução, que a pessoa termine de ler a introdução e agora? Aí ele lê os diferentes relatos, tentando entender diferentes experiências para ver o que se pode tirar daquilo. Né? No final a gente pode sumarizar com as técnicas PBL, projeto integrador, e como, né, como essas técnicas se apresentam, aí é uma finalização só para fechar isso. Eu acho que a introdução, basicamente, ela é o que a gente está vendo aqui, uma série de dúvidas que as pessoas têm, ninguém sabe exatamente se é melhor ou se não é melhor. Quanto ao aluno questionar o professor, isso tem, né, eu acho também, concordo com o professor Danilo, que falou lá atrás, que a gente pode, normalmente a gente consegue tirar. Mas eu estava pensando, ele estava lembrando, até por estar no Nordeste e tal, de uma história que meu pai me contava do Gomes de Souza, que foi professor de matemática no Brasil e foi para a França estudar, e que levantava e falava para o professor na França, em 1800 e alguma coisa, que estava tudo errado, porque ele sabia mais. E acontece que ele sabia mais mesmo. Então, às vezes acontece do aluno levantar e falar, não, eu sei melhor, a minha técnica é melhor, e porque a técnica dele é melhor, e a gente tem que ter humildade para saber aceitar também. Então, a grande maioria delas não é, e a gente prova, a gente acha um contra-exemplo que mostra que a técnica, aparentemente, sonora dele não funciona em todos os casos, mas se funcionar, tanto melhor. É isso que a gente está querendo. O que a gente está querendo é um aluno que desenvolva as novas técnicas. Né? Só para deixar claro, o entendimento que vocês tinham é esse mesmo. A ideia é não fazer um curso diferente, um curso inovador, e sim fazer algumas atividades, algum tipo de metodologia que propicie o aluno ter uma formação com mais capacidade criativa voltada para a inovação. Esse é o perfil. Se não entenderem errado, não tem problema. Para tentar ser um pouco direto, né, ser pragmático, a gente fez uma proposta de tentar enquadrar os trabalhos, tentando identificar o que eles tinham em comum, no sentido de alguns trabalhavam com disciplinas de introdução à engenharia e disciplinas mais introdutórias. Então, a gente falou, talvez seja uma forma possível de organizar, talvez não seja melhor, mas é uma forma. Outros cursos eram mais avançados, que tem características diferentes, talvez se trabalhe mais o cognitivo nas mais avançadas, não sei, isso não ficou muito claro para nós nas propostas. Mas a gente tentou organizar dessa forma, as disciplinas iniciais, as intermediárias. Algumas não eram disciplinas, eram projetos, então a gente tirou para ser uma atividade interdisciplinar, foi o nome que a gente deu, para dizer, olha, não está na grade curricular, está colocado na forma de uma atividade interdisciplinar, e outra que era a parte mais de metodologia, que a gente tentou englobar como metodologia. E uma de extensão também. Então, assim, para ser mais pragmático, eu diria o seguinte, vocês chegaram a ver isso nesse enquadramento que a gente fez. Vocês se incomodaram, teriam uma proposta diferente, ou a gente pode começar essa forma, e aí a gente constrói algum texto a partir do que tem aqui e distribui, vocês devolvem, a gente vai construindo isso em conjunto, mas já com a ideia de um capítulo dividido dessa forma, ou não, é melhor desconstruir isso e ter uma outra organização, a gente pode reorganizar, né, Miguel? Acho que essa é a pergunta mais clara. Hoje nós temos... É objetiva e ela dá início. Clara, ela ordena, de certa forma, o trabalho, facilita o leitor. Instituições em cima da proposta que vocês fizeram.
Pessoal, uma questão operacional, que sempre a gente termina os trabalhos, vamos conversar depois, e depois nunca chega, né? Então, uma sugestão, esse documento, ele pode ser colocado no Google Docs, ou em outro ambiente que seja compartilhado, que possa ser editado, que possa ser, colocar anotações, né, sugestões de mudança. Alguém tem uma sugestão de um ambiente que seja colaborativo, que possa ser usado dessa forma, para que a gente possa, quem usou bem, um ambiente que possa ser sugerido para ser uma base de discussão? O Google Docs é bom. O Google Docs, alguém não conhece? O Docs é o documento que pode estar no Drive. Exato. O Google Drive? Não, são duas coisas diferentes. São coisas que concordam, mas eu sugeri que o professor deixasse o e-mail aqui. Claro, só para esclarecer. Só para esclarecer, são duas tecnologias diferentes. O Google Docs é um documento que pode ser mandado por e-mail ou pode estar no Google Drive. Então a gente pode fazer um Google Docs que pode ser compartilhado no Drive ou não. Então a questão é a estrutura do documento compartilhado que todo mundo pode mexer ao mesmo tempo, isso é um Google Docs. Esse aí eu acho que é o melhor, tá? Porque resolve os problemas de controle de versão. Esse sistema de eu estou fazendo uma versão, o colega está mexendo no mesmo documento, fazendo outra, depois a gente não sabe que esse que todos editam ao mesmo tempo, a gente entra lá e vê a última versão que o colega fez, eu digito uma palavra diferente, o colega entrou ali e já viu lá. Né? Então, eu acho mas dividido pelas sessões, né? Porque senão fica muita gente, não coloca todos as sessões. Esse 2, a introdução, 3, né? A introdução e a conclusão e um por sessões, para a pessoa não precisar entrar em todas as sessões. Mas no final compõe os dois. Tá. Para todo mundo poder olhar a introdução e a conclusão e cada um olhar a sua sessão. Eu vejo que na hora de juntar tudo também fica um arquivão enorme, né, um texto gigante. E na hora que você está no Google Docs, por exemplo, se você entrou para editar, aparece para você que você está online. E se você está com o mouse em cima daquela palavra, aparece a tua foto ali. O problema é quando a gente começa a colocar comentário. Aí fica muito poluído, né? Eu vou dar uma sugestão. A sugestão é criar uma pasta e colocar o documento dentro dessa pasta, porque a pasta compartilhada vocês poderiam também colocar os trabalhos, materiais relacionados, algum documento, então é uma sugestão. Uma pasta? É uma pastinha para SD, né? Também com referência, que é uma pasta. Aí colocar no Drive, digamos assim. Sim, no Google Drive. Tá. Mas o documento é importante que ele seja online. Sim, seja online, não seja o simplesmente. documento é porque dentro da pasta do Drive, do Google, você pode criar o local imediatamente. Sim, você cria seria uma pasta que teria, além desse documento de edição compartilhada, artigos, outros documentos, apresentação do PowerPoint. Esse material de gestão que vocês fizeram, vocês podem terminar, a gente, na verdade, já reúne ali, né, o material. Ótimo. Podemos partir então para essa opção e nos comunicamos por essa plataforma. Pessoal, então, dá por encerrada a sessão dirigida. Desculpe o atraso, mas foi necessário e foi muito produtivo. Agradecemos todo mundo. Esperamos todos em Joinville. Espero do jantar. Não, o jantar eu também espero. Lá em Joinville também, né? Também. Lá o jantar vai ser com uma reta recheada. Muito bom, viu? Boa condução, excelente sessão dirigida. Obrigado. Muito bom. Muito obrigado, viu? Obrigado também por tudo aí. Obrigado. Continua a conversa. Muito bom. Tchau. Mas fazer tudo PDF. Mas eu vou estar aqui.